Você não contou pra ele o que aconteceu comigo na estrada pra Damasco? É mais importante obedecer a Deus do que aos homens, Caifás. Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Mas antes, pra mim, o que era ganho, hoje eu vejo como perda. Por causa de Jesus. Embora o Brasil seja subdesenvolvido, é comum encontrarmos pessoas que, sem perspectiva de mudança, decidem em busca de uma vida melhor, deixar a família e ir embora do país. Mas seria essa a única alternativa para se ter uma vida melhor? Existe alguma receita, algum caminho capaz de levar ao sucesso absoluto? Essa e outras respostas você vai obter no programa de hoje e entender como dar o primeiro passo rumo ao pódio, ao topo e à transformação total e completa de sua vida financeira. Seja bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus, hoje 24 de março, hein? Muito bom dia para você, para sua família. E saiba, amigo, amiga, que com Deus, em aliança com Deus, você pode vencer todas as barreiras. Nós vamos acompanhar agora uma matéria que fala a respeito de levar as coisas na honestidade. Você sabe que no afã, muitas pessoas no afã de conquistar, de avançar, de lograr bom êxito naquilo que fazem, se enveredam pelos caminhos errados, da desonestidade, que não é o caminho certo, obviamente, e sim o caminho correto é da honestidade, das coisas justas, íntegras. Assim é a prosperidade com Deus. Quando você se alia a Deus e trilha o caminho que o agrada, certamente Ele muda a sua vida. Estamos em um dos maiores centros comerciais do Brasil. Milhares de pessoas passam todos os dias aqui nessa região da 25 de março. Agora imagina só você no meio de toda essa multidão e de repente, sem que você perceba, a sua carteira cai no chão com todo o seu salário. Uma pessoa percebe o que aconteceu, pega a sua carteira, vê todo o dinheiro ali e decide correr até você e devolver sem mexer em nada. O que você faz? Simplesmente agradece ou dá uma recompensa para a pessoa? Eu daria uma recompensa, com certeza. Eu iria dar uma recompensa, sim. Pelo valor, eu acredito pela índole da pessoa que foi lá devolver, pela empatia que ela tem com o outro, eu daria. Enquanto pessoas devolveriam o dinheiro sem pedir recompensa alguma pelo ato de honestidade, há quem queira ser ressarcido nessas circunstâncias. Aconteceu no estado do Tocantins. Em 2023, o motorista autônomo Antônio Pereira do Nascimento recebeu 131 milhões de reais por engano em sua conta corrente do banco. Mas quase 2 anos depois, ele decidiu mover uma ação judicial contra a instituição. Antônio pede indenização de 10% do valor total que depositaram na conta dele. Ele acredita que deve ser recompensado pela sua honestidade.
Se ele ganhar o processo, receberá 13 milhões e 100 mil reais. Além dos 10%, ele também pede 150 mil reais por danos morais. Se seu Antônio será ressarcido pela honestidade, isso só a justiça dirá. Enquanto isso, o empresário Matheus Neri passou por uma situação parecida. Ele tomou um susto ao verificar o saldo dos investimentos da mãe e encontrar 40 milhões e 900 mil reais. Abri meu saldo e estava lá 40,9 milhões de reais. Eu fiquei, meu Deus, esse dinheiro não é meu. Foi uma loucura. Demorou assim para que eu pudesse digerir, né? Na verdade, eu estava demorando para saber quanto que era aquele valor, né? Que eram muitos zeros. O erro aconteceu porque Matheus resolveu mexer no investimento da família, mas quando foi ver o saldo, estava zerado. Ao pedir de volta o que estava investindo, cerca de 50 mil reais, o banco depositou sem querer quase 41 milhões de reais. Matheus foi honesto. Então eu rapidamente já mandei mensagem para eles falando, ó, vocês acertaram em devolver o dinheiro, só que vocês erraram tremendamente na quantia, né? Para quem ficou na dúvida se devolveria toda essa grana, vale lembrar o que diz a lei. Essa não é uma escolha, e sim uma obrigação. Quem recebe qualquer quantia por engano tem que devolver o valor. E gastar esse dinheiro pode ser considerado até crime. Um ponto de relevância para a sociedade é aquela máxima: achado não é roubado. E, em verdade, transferências irregulares, créditos que você recebe ali na sua conta bancária, há sim uma responsabilidade tanto civil quanto penal. E mais, você deve devolver com correção monetária. Aqui o casal devolveu o dinheiro que recebeu por engano, mas bem que eles sonharam como gastariam toda essa grana. Foram milionários por uns instantes. Daria para comprar uma casa com piscina, ofurô, banheira com hidromassagem, ter o bom e do melhor, assim, que daria para saúde, para satisfazer desejos. A gente sonhou com um avião, dá para comprar um avião e ir embora. Para onde a gente vai não importa, dá para ir para Dubai, dá para ir para Maldivas, onde quiser, né? Volta e meia, vemos exemplos de pessoas que encontram quantias em dinheiro em carros de aplicativos e devolvem. Garis que também acham valores expressivos e procuram pelos donos. E tantos outros casos positivos. Mas há os que não fazem questão alguma de ser honesto. A imagem mostra o advogado num sacolão em Guadalupe, zona norte do Rio. Na saída, ele pega as chaves do carro, mas sem perceber deixa cair a carteira. O homem vai embora. Logo em seguida, aparece uma mulher usando o uniforme de agente municipal de saúde. Ela percebe o objeto no chão e pega. Chega a conferir o que tem dentro e vai embora. Na carteira de Moacir estavam cartões de crédito, a carteira da OAB, documentos e R$400 em dinheiro. Quando chegou em casa, percebeu a perda, voltou ao estabelecimento e solicitou as imagens das câmeras de segurança. Foi aí que descobriu que se tratava de uma funcionária pública. Ele foi então ao posto de saúde que a mulher trabalha e lá teve uma decepção. Até então nunca tinha visto e ligou para ela. Ela confirmou que veio ao sacolão, saiu, pegou uma xuxinha no chão e foi embora. Não confirmou, não confessou que achou a carteira. O caso foi parar na delegacia e tantos outros terminam assim, na justiça. Isso porque alguns preferem encabeçar as pesquisas que falam de desonestidade. Uma pesquisa realizada em 40 países revela o ranking da honestidade.
O estudo traz a reflexão sobre a desigualdade social e devolução de carteiras contendo dinheiro. Veja a posição do Brasil. Suíça, Noruega, Holanda, Dinamarca, Suécia e Nova Zelândia ocupam o topo do chamado ranking da honestidade, enquanto Estados Unidos, China, Portugal e Reino Unido ficaram todos abaixo da 20ª colocação. O Brasil aparece na posição de número 26. No programa de hoje, honestidade. Devolver milhões recebidos por engano merece recompensa ou é uma obrigação? Você viu aí, né? Quantas situações, e o Brasil aí na 26ª posição no ranking da honestidade, né? Que triste isso, porque, pastor Alves, que está aqui conosco, a honestidade, claro, tem que ser praticada em qualquer situação, em qualquer circunstância. A desonestidade não tem futuro. Não é verdade? Bom dia. Bom dia, pastor Sérgio. Com certeza a pessoa tem que... E isso, pastor, honestidade, muitas das vezes, vem de casa, né? Os exemplos dentro de casa, né? E às vezes as pessoas não têm esses exemplos dentro de casa e aí levam para fora também, acham que assim é normal. Isso daí, claro, um dia a casa cai, como diz no popular, não é verdade? Bem, trilhe o caminho correto da justiça, da integridade, faça uma aliança com Deus. Você precisa reconstruir a sua vida, sair de uma situação adversa, faça uma aliança com Deus. Inclusive hoje, segunda-feira, 24 de março, nós vamos realizar ao longo do dia todo o clamor pela reconstrução. Sim, eu quero convidar você a estar conosco hoje, você que teve a sua vida econômica destruída, patrimônio destruído, você precisa de uma reconstrução interna, da coragem, da força, da autoestima, da segurança. Você precisa de uma reconstrução dentro de si e nos seus caminhos. Então nós teremos hoje, pela manhã, tarde e noite, os horários, eles vão surgindo, endereços ao longo do programa aí na sua tela. Você pode então tomar nota e estar conosco, tá certo? Clamor pela reconstrução com a bênção para os migrantes e imigrantes. Daqui a pouquinho nós vamos falar melhor sobre isso e eu quero trazer para você a entrevista que a nossa repórter fez com a Luciana. Veja como vale a pena ter uma aliança com Deus e os resultados dessa aliança com Deus. Vamos acompanhar. Mesmo tendo uma empresa, a Luciana não conseguia honrar com seus compromissos financeiros, o que acabou acarretando outros problemas. E nós vamos conhecer um pouco mais da história dela agora. Olá, Luciana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Conte-nos como que era a sua vida, a sua situação financeira antes. Antes, a minha vida financeira era bem complicada. Eu não conseguia pagar meus funcionários, né? Eu tinha que, toda vez que tinha folha de pagamento, eu tinha que tomar empréstimo em banco. Isso daí virava uma bola de neve. Fornecedores atrasados, dívidas, empréstimos, ações trabalhistas. E essas dívidas, esses problemas financeiros acabavam interferindo na minha pessoa, na minha saúde. Eu era muito nervosa, eu vivia estressada, vivia preocupada, né, por conta dessa situação, porque eu não via uma saída. E isso, de certa forma, acabou atrapalhando também na minha família, no meu casamento, com meus filhos, porque eu não tinha paz, eu não conseguia nem dormir direito, porque eu falava, meu Deus, como é que eu vou resolver essa situação, como é que eu vou pagar essas dívidas, como é que eu vou pagar funcionário. E qual foi a pior situação que você enfrentou? Olha, a pior situação que eu enfrentei foi um dia, eu tinha muitas ações trabalhistas, eu vivia fugindo, assim, né. Foi um dia que um oficial foi na minha casa, e eu lembro que eu morava no térreo, assim, e ela ficou rodeando a casa, me chamando, né, e eu tive que ficar escondida dentro do banheiro ali, porque eu não tinha o que falar, né. Então aquilo ali pra mim foi muito impactante, porque eu falei, meu Deus, eu tô fugindo de uma coisa que eu não, sabe, assim, eu me sentia um bandido, vamos dizer assim, uma pessoa que tivesse realmente feito alguma coisa e ela ficou um tempo ali, ela ficou muito tempo rodeando, parece que ela sabia que eu estava ali e eu tendo que trancada dentro e eu não podia ir para canto nenhum, porque ela ia me ver, né? Então, esse foi meu fundo de poço. Falei, meu Deus, eu tenho que estar fugindo da minha própria casa, me escondendo da minha própria casa. E era assim constantemente. Oficiais de justiça em casa, credores. Então, esse foi meu maior fundo de poço.
E como que você chegou, né? Como que você tomou conhecimento sobre as palestras da Prosperidade com Deus? Bom, eu fui convidada a participar das reuniões da Prosperidade com Deus. Então, conforme eu vinha das palestras, eu ia aprendendo, ia colocando em prática, né? Então, como eu cheguei no fundo do poço ali, eu fui gradativamente, eu fui aprendendo, eu fui vendo as mudanças, só que o principal era o quê? A minha perseverança, né? Eu não deixava de vir, eu estava vindo, tinha uma aliança, fiz aliança com Deus, um pacto, né? E eu vinha toda segunda-feira, cada reunião me alimentava mais, cada reunião eu aprendia mais. E conforme eu ia colocando em prática, eu ia obedecendo, porque o segredo é obedecer, né? O que vem do altar, né? A palavra de Deus. E conforme eu ia obedecendo, as coisas iam acontecendo. E quais foram os resultados que você alcançou após firmar essa aliança? Então, primeiramente eu consegui pagando aquelas dívidas todas que eu tinha, né? Então eu consegui limpar meu nome, o nome da empresa, que estava bem sujo. Pagar todos os cheques devolvidos, as ações trabalhistas que eu tinha mais de 50, gradativamente eu fui fazendo acordo, fui pagando. Então, aos poucos eu fui saindo daquela situação que eu me encontrava, né? E fui crescendo, fui retomando, na verdade, a empresa que para mim já tinha tido como perdido, né? Então, foi dessa forma que eu consegui sair. Hoje, a minha empresa está estável, né? A gente vive bem. E crescendo, né? Buscando novos clientes, buscando novos horizontes, conseguir, né, pagar todas as contas, todas as dívidas, troquei de casa, né? A gente comprou um apartamento que a gente sempre sonhou, carros, né? Eu, minha família, meu marido, meus filhos. Então, assim, hoje eu posso dizer que a gente tem uma vida confortável. Luciane, qual que é a sua maior conquista? O principal, a paz, né? Que antes eu não tinha, hoje eu tenho. Por quê? Pelo Espírito Santo, né? Por ter recebido o Espírito Santo, então na verdade é Ele que faz tudo isso, né? Hoje Ele que guia a minha empresa, hoje Ele que guia meus caminhos, hoje Ele que me mostra o que fazer. Então, por isso essa paz. Então, por mais que eu enfrente, hoje eu continuo enfrentando problemas, né? Que cada vez são diferentes, mas eu tenho a certeza de que eu vou resolver. Não importa o que está acontecendo, né? O Espírito Santo me guiando, vai dar tudo certo. Voltamos com o Senhor nos estúdios. Obrigado à nossa repórter, obrigado aí a Luciana. Você vê, tem paz, tem a mudança interior, ela tem a reconstrução interior, vida com Deus, e refletiu nos caminhos financeiros. Nesta segunda-feira, hoje, 24 de março, hoje é o dia do clamor pela reconstrução da vida profissional e também a bênção para migrantes e imigrantes. De repente, tudo que você construiu desabou. É difícil olhar para a sua vida e ver seus sonhos e planos destruídos. A sensação de ter perdido uma oportunidade e de que aquilo que se foi nunca mais voltará tem atormentado aqueles que já tentaram tantas vezes. Render-se ao fracasso ou reconstruir sua vida. Essa decisão pode transformar tudo. Não deixe os problemas financeiros vencerem você. Participe do clamor pela reconstrução e venha buscar a Deus para que Ele restaure tudo que você perdeu. Na oportunidade teremos uma bênção especial para todos os migrantes e imigrantes. Neste lugar, você terá grandes vitórias. Segunda-feira, 24 de março, na maior palestra de prosperidade do mundo. Daqui a pouquinho, às 7 da manhã, hein? Esperamos por você, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, cair da tarde, 18 horas com o Bispo Jean. Juntos estarei com você às 19h30, neste local, aqui, na Catedral, Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Você é o nosso convidado, venha firmar um pacto com Deus e venha ter a sua reconstrução. Pegue um papel, escreva o que está destruído na sua vida profissional, nos seus caminhos e a reconstrução que você precisa. E você sabe, migrante é o que veio de uma região para outra dentro do mesmo país. Se você é um migrante aqui, nós vamos declarar bênção na sua vida. Se você é um imigrante, veio de outro país para cá também. E com certeza Deus vai abençoar a sua vida. O pastor Alves estará na nossa Universal ali do Ipiranga também desta fé. Com certeza, pastor Sérgio, ali na rua Otto Júlio Malina,
1783, bem no coração do Ipiranga, às 7h30 da manhã, às 10, às 15, às 18 e às 19h30. E em todas as Universal, para mais endereços, universal.org/localizar. Eu quero trazer para você, mostrar para você essa fotografia aqui. Dê uma olhada nessa foto e isso daqui tem uma comparação com a vida profissional de muitas pessoas. Aqui era uma casa, como você vê, e alguma situação aconteceu e veio tudo abaixo, né? Poucas paredes de pé, ruínas, e a empresa de muitas pessoas está dessa forma, o comércio está desta forma, fazendo uma comparação com esta fotografia, a vida econômica se ruiu, destruiu de alguma maneira, uma má sociedade, vítima de um engano, de um golpe, uma situação que aconteceu dentro de você, que refletiu na sua vida econômica e ficou assim. Então hoje o clamor pela reconstrução e eu tenho certeza que Deus vai dar vitória para você. Vamos agora a alguns de muitos resultados, pessoas que Deus tem reconstruído a vida delas através da aliança com Deus, o pacto com Deus segundas-feiras. Francisco, o que Deus tem feito na sua vida depois que você fez um pacto com Deus aqui no Congresso da Prosperidade? Então, bispo, eu já falei algumas vezes, né? Como eu vim do Nordeste, há 20 anos atrás, cheguei aqui numa miséria, né? Não tinha nada. Aqui na Nação, fui pegando o Espírito para trabalhar por conta, né? As palestras ensinam isso, né? E ali eu fui tendo ideia. A primeira ideia que veio para mim foi vender água na sinaleira. Mas só que Deus me deu uma inspiração, mesmo na sinaleira, Deus me deu uma inspiração de fazer frete. Daí eu fui lá, já tinha habilitação já, que eu tirei também aqui na Nação, aprendendo aqui, né? Que eu não sabia ler nem escrever, eu estava estudando até. Quando eu vi que eu estava pronto, eu fui lá e fiz a carteira. E daí eu fui abençoado com a caminhonete e botei para frete. E aí, dessa caminhonete, eu comprei uma 0. Quitei em 1 ano e meio, que era para 5 anos, quitei em 1 ano e meio. E aí, bispo, hoje eu não preciso nem divulgar. As pessoas me ligam, tenho muito cliente, muito, a ilha toda. Eu conheço uma parte de Santa Catarina só com frete, fazendo frete. E estou arrebentando, né? Tenho minha casa hoje, né? Tenho meu apartamento também, eu conquistei aqui também na Nação. Quer dizer, Deus foi dando ideias, direção, capacitação e você vem colocando em prática e conquistando. Sim, senhor. Uma coisa que eu não falei, né? Que aqui na Nação, eu aprendi a ser fiel à corrente. É chuva, sol, vento, eu venho, de qualquer forma. Você não falta? Não, senhor. E as outras também não faltam, né? Que é a nossa principal, que é domingo, quarta, que é o espiritual também, né? E Deus tem honrado? Tem honrado, sim, senhor. E a minha família também, bispo, era muita miséria. Eu ajudava muito eles. Muito mesmo. Eu trabalhava mais para eles que para mim. E hoje, bispo, eu não preciso, porque Deus também abençoou meu irmão. Eu tenho um irmão lá no Ceará, que eu nunca falei isso. Eu descobri esses tempos que ele tem uma empresa lá. E essa empresa gera trabalho para os meus outros familiares. Ele tem 4 lojas de açaí. Deus deu uma fonte de renda lá. As bênçãos, a janela do céu abriu, né, para eles. Valeu a pena. Valeu a pena, sim, senhor. E a vitória aqui no Congresso da Prosperidade, Cristian? A vitória, pastor, eu tenho uma empresa, fruto do Congresso. Hoje temos lá cerca de 20 e poucos colaboradores e a gente tinha uma capacidade de 33 idosos só dentro da nossa clínica. Você tem um centro geriátrico, né? Isso, para idosos. E aí nós só tinha capacidade para 33 idosos. Deus, nesse ano, no ano passado, nesse ano tem abençoado e a gente abriu mais 26 novas alas, tudo pronta, investimos aí mais de R$500 mil. Pastor, a gente é congressista, a gente não sabe de onde que vem esse dinheiro, só compramos, o pessoal vai entregando, vai assinando, a gente não sabe de onde que vem esse dinheiro. Tudo Deus isso vem colocando para vocês. Vem colocando, Deus vem abençoando de uma forma assim que a gente sabe que é coisa de Deus mesmo. Põe o pé e Deus coloca o chão. Deus coloca o chão. Mas antes do Congresso da Prosperidade, como é que era a vida? Antes do Congresso da Prosperidade, a gente catava moeda para comprar pão. Eu trabalhando 24 horas, minha esposa também. Trabalhávamos também cuidando de idosos para a prefeitura. E catava moeda para comprar pão. Era difícil, só tinha sonho na mente, dentro do coração, difícil, impossível de se realizar. Porque hoje em dia, pastor, vencer na vida é muito difícil. Olha só, uma coisa interessante que ele falou aqui. Tinha o sonho aqui, mas o coração dizia, impossível, não tem como realizar. Você está vendo só? Depois que você veio para o Congresso da Prosperidade, passou a absorver os pensamentos de Deus, teve a fé para tomar atitude e começar o teu centro geriátrico.
Isso, de lá para cá, pastor, já somos 3 empresas que Deus abençoou, tudo voltada ao idoso, né? Uhum. E agora esse ano vamos também para quase 40 funcionários, 40 colaboradores, pastor. E a gente olhava na televisão as pessoas comprando lanche, apartamento, carro, tudo, fruto aqui do congresso que a gente olhava, a gente teve a curiosidade e veio para cá. E isso se concretizou na nossa vida, entende? A gente não tem essa vontade de comprar lanche, algo parecido, mas a gente sonhava com prosperidade e Deus abençoou. Para quem catava moeda, né? Qualquer coisa era um pouquinho melhor, né? Pastor, eu sentei no banco dessa igreja e eu falei para Deus que eu ia ganhar 30, 40, 50 mil. E falta poucos meses para Deus realizar algo que seria para mim dentro da mente impossível. Agora, qual é a tua maior riqueza? A minha maior riqueza, pastor, é o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo? Receber o Espírito Santo. Sem ele, pastor, eu não sou nada, não consigo gerir todos esses colaboradores, cuidar todo esse pessoal e ter força para vir para a igreja, porque não é fácil a luta da vida. O Espírito Santo dá direção. Dá direção, me dá força e a gente vai para cima. Graças a Deus. Amém. Deus te abençoe. Agora é você agir a sua fé. Daqui a pouquinho, então, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, à tarde às 15, cair da tarde 18 horas com o Bispo Jean, e juntos nós vamos estar no Congresso da Noite às 19h30, Avenida Mauro Ramos, 1310. Hoje o clamor pela reconstrução, bênção para migrantes e imigrantes. Vamos clamar. Você receberá a aliança gratuitamente, se ainda não tem, do Pacto do Ano de 2025, tá certo? Mauro Ramos, 1310, aqui está a Catedral e em todas as Universal. Pastor Alves, ali no Ipiranga. Exatamente, pastor Sérgio, também às 7h30, às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30. Rua Otto de Olimalina, 1783. Muito bem. E nós também estamos nos preparando para a Sexta-feira Santa, hein? Sexta-feira da Paixão, onde teremos o evento A Família ao Pé da Cruz. Convide a sua família, vamos colocá-la ao pé da cruz. Colocar a família ao pé da cruz é colocar debaixo da proteção de Deus. Coloque os problemas, as dores, as lutas, Deus reconstruirá. Haverá cura, milagres, libertação, proteção e, sobretudo, a salvação. Convide os seus entes queridos para Sexta-feira Santa, 18 de abril, e certamente Deus restaurará toda a sua família, especialmente às 10 da manhã e 15 e 18, horário principal, às 10 horas. Deus abençoe a todos e até lá. As famílias estão sendo cada vez mais atacadas. O número de divórcios cresce ano após ano. Conflitos entre pais e filhos se tornam intensos e a destruição dos lares tem deixado marcas profundas na sociedade. As estatísticas preocupam. Segundo dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o número de divórcios bateu recorde no Brasil nos últimos anos, chegando a 420 mil. Estudos apontam que a depressão e a ansiedade têm atingido cada vez mais jovens, muitos carregando traumas e feridas emocionais causadas por lares desestruturados. A violência doméstica contra mulheres e crianças segue em níveis alarmantes, mostrando que a crise familiar tem impactos diretos na vida de milhões de pessoas. Diante desse cenário preocupante, o que fazer para proteger a nossa família? Nós, da Igreja Universal, estamos empenhados em fortalecer você e sua casa. No dia 18 de abril, na Sexta-feira da Paixão, acontecerá o evento A Família ao Pé da Cruz. Participe deste momento de fé e união para buscar a proteção e restauração do seu lar. Se você deseja ver mudanças na sua casa, marque esta data em sua agenda. Prepare-se para viver um novo tempo para toda a sua família. 18 de abril, Sexta-feira Santa, às 10 da manhã, 15 horas e também às 18 horas, na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis, ou em uma Universal mais próxima de você.